Hoje eu quero trazer aqui o mínimo que você precisa saber sobre o socialismo, porque hoje em dia as pessoas estão caindo muito em mentiras, em falácias, em discursos bonitos, mas que escondem verdades abomináveis. Então, se você quer saber sobre isso, assista esse vídeo até o final. Bom, para a gente começar a falar sobre o socialismo, eu tenho que trazer para vocês aqui um conceito que é de cosmovisão. O que é cosmovisão? É a minha visão de mundo. Cada pessoa tem uma visão de mundo e a minha visão de mundo é a cristã, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E toda cosmovisão, ela responde 3 perguntas. De onde eu vim, como o mal surgiu no mundo e como eu faço para consertar isso. E eu vou te responder a primeira pergunta em Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então nós cristãos acreditamos que existe um Deus criador que criou todas as coisas, que criou o ser humano, então nós viemos de Deus. A segunda pergunta, como o mal surgiu? O mal surgiu através do pecado, quando houve a queda do homem. Deus criou o homem perfeito, colocou no jardim do Éden, só que o homem desobedeceu. E a partir daí, quando ele parou de olhar para Deus, quando ele olhou mais para si mesmo do que para Deus, ele desobedeceu a Deus. E com a desobediência entra o pecado no mundo, né, que é o mal. E aí ele se afasta de Deus, porque o pecado não pode conviver com Deus. Deus é santo. Então foi assim que o mal surgiu no mundo. E a terceira pergunta é, como que eu faço para consertar isso? E Deus, na sua infinita misericórdia, para consertar esse mal do pecado, alguém precisa morrer. O que acontece? Toda vez que o homem peca, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem se afasta de Deus. E aí Deus manda o seu único filho, Jesus, para morrer por nós. Morrer por esse pecado, lavar o nosso pecado e nos reaproximar do Pai. Então, a missão de Jesus aqui foi perdoar os nossos pecados para trazer essa aproximação a Deus, foi nos levar a Deus de volta, né, lá do início, daquela criatura que foi criada sem pecado, perfeita. Então, quando o homem, ele aceita isso, ele aceita Jesus como Salvador, ele reconhece que é um pecador, que Jesus morreu por ele na cruz, Jesus transforma essa pessoa numa nova criatura, aquela criatura original que Deus criou. E assim, ele se reaproxima de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que eu acho mais lindo disso tudo é que Deus nos criou para ter esse relacionamento com a gente. E aí, quando a gente pecou, esse relacionamento morreu, porque Deus e o pecado não convivem juntos. Mas Jesus vem, nos lava desse pecado, nos transforma nessa nova criatura e aí a gente consegue ter essa proximidade, essa relação, nesse relacionamento com o Pai. E depois que Jesus veio e fez isso, a gente pode se achegar a Deus todos os dias, qualquer hora, qualquer momento. E é maravilhoso, gente, é a graça de Deus. Então essa é a cosmovisão cristã, que é a cosmovisão que eu acredito e que a maioria do Brasil acredita, porque o Brasil é, na sua maioria, cristão, católico, protestante. E aí, se a gente olhar para a história, a gente vai ver que depois de Jesus vieram alguns movimentos, como o Renascimento, Iluminismo, que foram contrários a essa cosmovisão cristã. Eles criaram uma rebelião contra essa cosmovisão, contra Deus. Mais uma vez aí o homem se rebelando contra Deus, né? Igual no Jardim do Éden. E no Iluminismo, quem se levanta é um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, que veio com essa ideia de viver sem Deus, essa cosmovisão contra Deus. E ele foi um filósofo que inspirou vários outros pensadores. Vários pensadores beberam da fonte desse filósofo, dessa cosmovisão contra Deus, que não acredita que Deus é o Criador, né, que nós viemos de Deus. Então, ele influenciou pensadores como Charles Darwin com a teoria evolucionista, Karl Marx com o Manifesto Comunista, Lenin com o movimento leninista, ditadores como Hitler, Mao Tse-tung. Então, todos eles foram influenciados por esses pensamentos, por essa cosmovisão sem Deus. E como é essa cosmovisão sem Deus? Ele escreveu no livro Contrato Social, onde ele responde essas 3 perguntas, né? De onde eu vim? Então ele acha que Deus não existe, então você não veio de Deus, você veio da natureza, influenciado ali pelas ideias de Isaac Newton. E essa ideia de que você veio da natureza, de que você não veio de Deus, não existe essa coisa da criação, é que inspira o Charles Darwin a começar a estudar, a criar, né, a teoria da evolução, para você ver como é que tudo começa numa ideia errada, numa ideia maligna.
A segunda pergunta, então, como o mal surgiu? Ele acredita, aquela famosa frase que você deve conhecer, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então ele acha que o mal é a sociedade, são essas correntes, né? Ele chama que a sociedade são essas correntes que aprisionam o homem. Uma dessas correntes é quem? A igreja, é o cristianismo. Então é por isso que eles lutam tanto contra o cristianismo, porque eles acreditam que tudo que Deus prega é uma corrente, é algo que te aprisiona. Deus não existe, então você pode se libertar dessas correntes. E como eles respondem a terceira pergunta, né? Como a gente conserta tudo isso? Bom, eles acreditam que para consertar todo esse mal, a gente precisa do Estado, né? Que o Estado, o governo, ele vai lutar contra essas correntes do cristianismo. Ele vai libertar você dessa prisão que é acreditar num Deus que não existe, que tem cheio de regras, enfim. E aí, a Revolução Francesa, ela foi tão influenciada por esse pensamento que tem um quadro que mostra o Estado em forma de uma mulher forte amamentando duas crianças, né? Então, o Estado, que é o poder, alimenta a criança e tem até uma criança assim nos pés estudando. Ou seja, eles estão dizendo claramente que a obrigação de educar, de cuidar dos seus filhos é do Estado, não da família. É isso que você acredita? E aí você começa a entender por que eles são tão contra o cristianismo, por que eles atacam tanto a igreja, porque isso tudo vem de uma base, de uma cosmovisão sem Deus. Então eles vão atacar, eles vão ser contra tudo que Deus criou. A família, homem, mulher, então aí vem, né, os movimentos feministas, ideologia de gênero, eles vão ser contra tudo isso que Deus criou, dos valores. O socialismo, ele bebe dessa fonte. Por isso que eles têm que atacar esses valores, porque não tem como ter uma revolução sem destruir primeiro esses valores. Aí você entende por que essa luta é tão grande, por que eles vão lá na família, por que eles atacam o casamento, atacam as crianças. E aí eles vão falar que não, eles nunca vão atacar, eles vão deixar você ter a religião que você quiser, né? O Brasil é um estado laico, mas não é isso que a gente tem visto ultimamente. Acabei de ver uma notícia de uma igreja lá em Joinville que foi invadida por esses manifestantes. Então não pense que eles vão ficar lá bonitinhos, eles precisam atacar esses valores, a base, né, os princípios cristãos, porque sem isso não tem como ter essa revolução. Sem primeiro começar a relativizar tudo, a dizer que não tem certo e errado, que não tem bonito e feio, que homem pode ser mulher, mulher pode ser homem, que a família está muito atrasada, né? O Lula fala, a pauta, né, da família é muito atrasada. É por isso que eles são tão progressistas, que querem que você ande para frente, porque isso a gente está encaminhando para um governo único, o comunismo. Esses dias eu vi uma foto que fiquei assustada, né? Era para ser uma propaganda do PT, mas eu acho que aquilo foi contra eles, porque mostrava a América do Sul toda vermelhinha. E o Brasil com aquela bolinha de que tá carregando, como se estivesse em dúvida ainda, né? E aí, vamos virar ou não vamos virar, PT? Eles estavam, a esperança, né? A esperança é de que seja a bandeira vermelha. Eles querem a bandeira vermelha. O que o vermelho significa? O vermelho é o comunismo. O socialismo, né? Eles adoram dizer que não, o socialismo é diferente. Mas o socialismo é um caminho para o comunismo. Não tem como você ser cristão e ser socialista. Porque o socialismo, ele é claramente baseado na cosmovisão sem Deus. Então, é um absurdo, é assim, totalmente inaceitável você ter uma pessoa que é cristã, uma pessoa cristã e socialista, uma pessoa cristã e feminista, uma pessoa cristã e que acredita em ideologia de gênero. Não tem. A Bíblia, gente, ela é polarizada. Nós estamos vendo um mundo polarizado, mas é verdade. A Bíblia fala, ou você é quente ou você é frio, ou você está comigo ou você está contra mim. Né? Quem não ajunta, espalha. Então, nós não podemos ficar nesse meio termo. Não dá. Quando a gente entende o que o socialismo é, a gente não vai concordar com aquilo. Porque ou você é cristão ou você é socialista. Não existe cristão socialista porque ou ele não entendeu o cristianismo ou ele não sabe o que é socialismo. E a gente tem visto aí muito as duas coisas. Porque o Brasil é um país cristão na sua maioria, né, católico, protestante, mas vota no PT. Não tem como você votar no PT sendo cristão porque você está sendo contra
todos esses valores. Você está sendo contra Deus, mais uma vez, o homem querendo se voltar contra Deus. Só que o discurso é diferente da realidade. Eles não falam isso descaradamente. Apesar de ter uns vídeos aí que eles até falam, né? Mas aí esses são acobertados. Eles falam lá junto do povo deles. Mas para o povo, ele não fala isso. Ele fala do churrasquinho. Ele fala que vem, vota em mim que você vai comer o seu churrasquinho. E aí a gente vê aí na Argentina as pessoas destruindo as churrasqueiras, porque o preço da carne tá absurdo. Gente, a ideia do socialismo, né, de igualdade, não existe. Isso é utópico, não tem como. Quando você quer dar a riqueza dos ricos para os pobres, né, você quer elevar o pobre tirando do rico, não funciona. O Estado, ele não dá nada que ele não tenha tirado de alguém. Então é uma ideia que vem na boa intenção, né? É o lobo na pele de cordeiro. Você vem ali pegar as pessoas que têm um bom coração. Não, vamos ajudar os mais pobres, os mais necessitados. Entrega tudo aqui pra mim, ó. Centraliza aqui em mim que eu vou distribuir. E não é isso que acontece. Nós temos inúmeros casos. O socialismo deu errado em todos os países que ele foi implantado. E o comunismo foi o maior genocídio que já existiu. Estude sobre isso. Eles gostam de falar que Bolsonaro é genocida. Gente, eles nem sabem o que é genocídio. O maior genocídio matou mais do que as 2 guerras e as epidemias do século XX juntas. Ai, eu fico até cansada de explicar isso, porque assim, dá uma agonia, dá um nervoso de você ver as pessoas acreditando nessas mentiras. Então, abra os seus olhos. Se você acredita em Deus, você não pode ser a favor dessas pautas. Você não pode votar no PT. Você precisa votar em quem tem a cosmovisão cristã. Não dá para aceitar mais isso. Eles querem que a gente se cale, falando que não pode misturar religião com política. Não pode. Ah, você não pode falar de religião com política, mas a política pode fechar a sua igreja. A política pode invadir a sua igreja. Se a gente não falar de política agora, a gente não vai poder falar de Deus amanhã. Eles querem nos calar. Então fale de política agora para você não ser calado amanhã. A gente está vendo aí regulação da mídia. Que regulação da mídia? Isso é censura. Censuraram o documentário do Brasil Paralelo, Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. O documentário nem foi lançado ainda, eles nem viram, mas eles já entenderam que pode prejudicar eles. E aí o TSE vai lá e censura. O TSE também está contaminado, tá tudo contaminado, gente. As universidades, né, de acordo com Gramsci, são os ensinamentos de Gramsci, que diz que não tomem quartéis, tomem escolas. Essa revolução, ela vem silenciosamente, ela vem ali na base. E aí ela vai mudando a ideia das pessoas. Mas é como Paulo diz, não se deixem levar, não se deixem enganar por vãs filosofias. Isso é uma vã filosofia. Porque o socialismo, ele não tem nada de bom, ele finge ser bom. Ele se aproveita da boa intenção sua de achar que está ajudando os pobres, mas não estão ajudando os pobres. Eles apenas beneficiam quem está no poder. E eles roubam para se manter no poder. Porque eles acreditam naquela causa, eles acreditam. Porque, assim, não dá pra pensar que todos são maus, né? Eles não estão querendo mal, eles estão querendo até o bem, mas é de uma forma errada. Eles são enganados por eles mesmos. Se eles lessem os livros comunistas, eles deixavam de ser comunistas. O Olavo de Carvalho falou isso. Ele falou assim, ó, eu li todos os livros de comunistas. Se esses comunistas lessem esses livros, eles deixavam de ser comunistas. Então eles estão achando que estão fazendo uma coisa boa, é a revolução, é pro bem, mas não é. A gente vê que quando chega ali, aquela riqueza, pela causa, eles querem roubar pela causa. E aí o maior genocida de todos foi o Lula, porque ele roubou trilhões para apoiar ditaduras. E ele não esconde isso de ninguém, ele é amigo dos ditadores. A gente vê aí ele parabenizando Ortega. Um apoia o outro porque eles acreditam nessa revolução, eles acreditam que é o certo. Mas, gente, esse não é o certo, esse é o errado. E a gente precisa voltar para as bases. Bonito, feio, certo, errado, homem, mulher, cachorro não é gente. Pelo amor de Deus. Enquanto a gente aceitar essa inversão de valores, a gente vai ser tomado, porque é por aí. Primeiro você inverte os valores, primeiro você acaba ali com a base cristã e aí vai implantando. Eles já estão fazendo isso há muito tempo. Tem um vídeo do Lula que fala, gente, não precisa ter medo. Um vídeo antigo. Não precisa ter medo que não vai ser agora. Uma revolução dessa demora 30, 40, 50 anos.
Então, você que vai votar agora, espero que você vote, né? Porque se você votou branco, nulo, né? Se você é indeciso, não seja indeciso nessa hora. Não é um lado ou outro que está em jogo, gente. É a nossa liberdade, é a nossa vida que está em jogo. Olhem aí para os seus vizinhos, estudem sobre comunismo, estudem sobre socialismo, mas estudem nas fontes certas. Leiam Olavo de Carvalho, assinem o Brasil Paralelo, sigam mídias independentes, né? Essas pessoas que não estão aí se rebaixando, que não são compradas, a mídia, essa censura toda só mostra que a maioria, né, dessas pessoas que estão por trás, elas estão de um lado de uma pessoa só. Tivemos 42 censuras aí acatadas pelo TSE e apenas 6 do Bolsonaro. Então, não pode falar mal do Lula nesse momento, não pode chamar ele de ladrão nesse momento. A gente não pode mais chamar quem roubou de ladrão. O negócio tá feio, a situação tá feia, a gente precisa se posicionar, a gente precisa se levantar como cristãos, porque se a gente não fala de política agora, a gente vai ser proibido de falar de Deus amanhã. Então vamos sim falar de política, porque a política está em tudo, a política afeta tudo, afeta a sua vida, vai afetar sim a sua crença, a sua religião, vai afetar a vida dos seus filhos, é isso que você quer? Então vamos votar certo, vamos votar em quem tem a mesma cosmovisão que nós, a cosmovisão cristã. Deixa as diferenças de lado. Bolsonaro não é perfeito, Bolsonaro fala besteira, fala, mas se você não votar nele agora, você vai estar apoiando um genocida. Verdadeiro genocida é ele, que apoia ditaduras. Não se deixe enganar. O povo perece por falta de conhecimento. Então conheça, estuda. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando abrir os olhos. Vamos sair dessa cortina de fumaça que a mídia coloca na gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir e se inscreve, porque assim a gente pode se ver no próximo vídeo. Um beijo grande, fica com Deus, tchau, tchau.